Olá, pessoal. A partir de hoje, nós vamos começar a estudar a análise combinatória. E nessa aula, nós vamos falar do princípio fundamental da contagem, tá? Então, hoje, eu vou passar o conceito de fatorial e o princípio multiplicativo, ou princípio da multiplicação, também conhecido como princípio fundamental da contagem. Ok? Fatorial de um número. Considerando-se n números naturais, chamamos fatorial de n, ou n fatorial, o número representado por esse símbolo aqui, certo? A gente lê n fatorial, tal que, para n igual a zero, zero fatorial é 1, é definido como 1. Se o n for 1, 1 fatorial também é definido com 1. E para n maior ou igual a 2, n fatorial vai ser n vezes n menos 1 vezes n menos 2, até chegar em 2 vezes o 1. Ou seja, o produto de n fatores de n até 1. Por exemplo, como definimos 5 fatorial? 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Quanto que dá isso? Ó, 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes o 3 dá 60. 60 vezes 2 dá 120. E 120 vezes 1 é 120. Tá? Então, olha lá. O que significa 5 fatorial? Quanto que é 5 fatorial? 5 fatorial é 120. E 4 fatorial? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E quanto isso aqui vai dar? 4 vezes 3 é 12. 2 vezes o 12 vai ser 24. 2 fatorial. 2 vezes 1, que é 2. Tá? Então, aqui, ó, 4 fatorial é 24. E aqui, 2 fatorial é 2. Nota o seguinte, ó. Nota que 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, é exatamente igual ao 4 fatorial. Então, eu posso escrever assim também, ó. Posso dizer que o 5 fatorial, ele é 5 vezes 4 fatorial. Tá vendo? 5 vezes o 4 fatorial. Notem também isso aqui, ó. 2 vezes o 1. Eu poderia escrever que o 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Ou que o 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Tá? Certo? Então, são várias formas da gente interpretar o número fatorial. Vamos fazer alguns exemplos aqui de aplicação. Ó. Simplifique as expressões. Eu tenho 20 fatorial e 18 dividido por 18 fatorial. Na letra A, eu tenho 20 fatorial dividido por 18 fatorial. Por definição, 20 fatorial é 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 e assim por diante, até chegar em 2 vezes o 1. Tá? O 18 fatorial é 18 vezes 17 vezes 16 e assim por diante, até chegar em 2 vezes o 1. Tá? Notem vocês que essa parte aqui, ó, é exatamente igual a essa. Tá? Então eu poderia cancelar essa parte. Essas partes, eu posso cancelar essas partes. Então, na verdade, isso daqui é 20 fatorial vezes 19 fatorial. E daqui em diante é 18 fatorial. Exatamente o que está escrito aqui no denominador. Ó, 18 fatorial. Então, eu posso vir aqui e simplificar essa fração por 18 fatorial. Concluímos, então, que 20 fatorial dividido por 18 fatorial
é simplesmente 20 vezes 19, tá? Isso aqui vai dar 2 vezes o 9 é 18, vai 1. 2 vezes o 1 é 2, com mais 1, 3. 380. Então, portanto, 20 fatorial dividido por 18 fatorial, de forma simplificada, é 380. Ok? 380. 48 fatorial mais 49 fatorial sobre 50 fatorial. Mais 49 fatorial por 50 fatorial. Como o fatorial ele começa do número que indica ele até o 1, vamos começar do maior, ó, que é 50 fatorial. O menor, 48 fatorial, vou deixar ele escrito aqui, 48 fatorial, tá? O 49 fatorial é 49 vezes 48 vezes 47, vezes, até chegar no 1. Eu vou parar aqui no 48 fatorial. O 50 fatorial é 50 vezes 49 vezes 48 vezes 47, enfim, até chegar no 1. Eu vou parar aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou simplificar pelo termo comum, que é 48 fatorial. Então, simplificando o numerador e o denominador por 48 fatorial, o que eu vou ter? 48 fatorial dividido por 48 fatorial é 1. Tá? Então, vai ficar 49. Aqui embaixo vai ficar 50 vezes 49. Ok? Notem vocês que 1 mais 49 é 50. Embaixo eu tenho 50 vezes 49. O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar o numerador e o denominador por 50. 50 dividido por 50 é 1. Bom, então aqui está a forma mais simplificada. Então, o que nós temos? Ó, aqui 48 fatorial mais 49 fatorial por 50 fatorial vai dar 1,49 avos. Ok? Então tá aí, ó. Na letra C, n fatorial dividido por n mais 1 fatorial. Então, no C, n fatorial por n mais 1 fatorial. Bom, n mais 1 é maior do que n, tá? Então, o que nós vamos fazer? O que é o n fatorial? É n vezes o antecessor dele, que é n menos 1, vezes o antecessor dele, que é n menos 2. Isso aí vai até chegar no 2 vezes 1. Tá? O que é o n mais 1 fatorial? É n mais 1 vezes o antecessor dele, que é n mais ninguém, né? Vezes o antecessor, que é n menos 1. E assim por diante, até chegar em 2 vezes o 1. Notem vocês que essa expressão do n fatorial se repete aqui, ó. Então, o que eu posso considerar? Eu posso considerar o seguinte, ó, que isso aqui fica que n fatorial sobre n mais 1 fatorial pode ser escrito assim, ó, n fatorial sobre n mais 1. Não, o n mais 1 está multiplicando o n fatorial, tá bom? Eu posso simplificar essa fração por n fatorial. O n fatorial dividido por n fatorial é 1. Então, essa expressão é 1 sobre n mais 1. Ó. Então, n fatorial dividido por n mais 1 fatorial é 1 sobre n mais 1. Eu simplifico por n fatorial a fração. Ok? No 2, ó.
Se o n mais 4 fatorial mais n mais 3 fatorial é igual a 15 mais 2 fatorial, então o n é 4, 3, 2, 1 ou 0? Vamos lá. N mais 4 fatorial mais n mais 3 fatorial é igual a 15 vezes n mais 2 fatorial. Nós temos que descobrir aqui o valor do n, tá? Isso que quer saber. Bom, o menor número que nós temos aqui dos fatoriais é n mais 2. Tá? O que nós podemos fazer? Nós podemos escrever assim, ó, o n mais 4 fatorial, ele pode ser escrito como n mais 4 vezes o seu antecessor, que é n mais 3, vezes o seu antecessor, que é n mais 2, e aí continua, vezes n mais 1, vezes n menos 1, até chegar no 1, tá? Ó, só para mostrar, aqui seria n menos 1, n mais 1, vezes n, vai pegando o antecessor, ó, n menos 1, e isso vai chegar até o 2 vezes o 1. Quem que é o n mais 3 fatorial? N mais 3 vezes n mais 2, tá vendo? Tô diminuindo 1, vezes n mais 1, vezes n, vezes n menos 1, vezes n menos 2, até chegar lá no 2 vezes 1. E o n mais 2 fatorial? É n mais 2 vezes n mais 1, n, vezes n menos 1, e vai até chegar em 2 vezes 1. Tá? Então, observem vocês, a expressão aqui, a expressão do n mais 2 fatorial. Ela aparece aqui e ela aparece aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir essa expressão aqui na expressão original. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Então, vai ficar assim. N mais 4 fatorial. N mais 4 vezes N mais 3 vezes N mais 2. E eu vou, ao invés de eu colocar N mais 2 vezes N mais 1, enfim, eu vou parar aqui e colocar o fatorial, tá? Que é essa expressão aqui, ó. Eu fiz N mais 4 vezes N mais 3, e essa expressão aqui eu substituí por N mais 2 fatorial. Mas, o N mais 3 fatorial eu vou escrever N mais 3 vezes essa expressão, que é o N mais 2 fatorial, vezes N mais 2 fatorial, igual a 15 vezes n mais 2 fatorial, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou simplificar todo mundo aqui por n mais 2 fatorial. Eu posso fazer isso, já que eu vou fazer para o primeiro e para o segundo membro. Tá bom? O que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou simplificar todo mundo por n fatorial. Tá? O que sobrou aqui para mim? Sobrou n mais 4 vezes n mais 3. Então, nós temos n mais 4 vezes n mais 3. Aqui nós temos mais n mais 3, mais n mais 3, igual aqui 15. Igual a 15. Tá? Se fizer a distributiva aqui, n vezes n, n vezes 3. N vezes n, n ao quadrado. Vezes 3, 3n. 4 vezes n, 4 vezes 3. 4 vezes n,
4n, 4 vezes 3, 12. Mais n, mais 3, passando 15 para cá, menos 15, igual a zero. Então, nós temos n ao quadrado, né? Vamos juntar os termos semelhantes. 3n mais 4n são 7n, com mais n, 8n. 8n. Aqui 12. 12 mais 3, 15. 15 menos 15, 0. Igual a zero. Então, nós temos uma equação do segundo grau, uma equação incompleta. Não preciso usar determinante para resolver. Vou colocar o n em evidência. Então, é n que multiplica n mais 8. Não. N vezes n dá n ao quadrado. N vezes 8 dá 8n igual a zero. Então, quando um produto dá zero, um dos fatores necessariamente tem que ser zero. Então, n mais 8 pode ser zero. Nesse caso aqui, se eu passar o 8 para o segundo membro, fica n igual a menos 8. E aqui, o n pode ser zero. Tá? Bom, observe o seguinte, ó, o n aparece aqui dentro de um fatorial. Se o n for menos 8 mais 4 daria menos 4 fatorial, não existe. Tá? Do mesmo modo aqui daria menos 5 fatorial e aqui daria menos 6 fatorial. Então, essa solução aqui, ó, para o problema, ela não convém. Tá? Ela não convém. Por outro lado, se o n for zero, aqui daria 4 fatorial, 3 fatorial e 2 fatorial. E sim é possível. Tá? Então, a solução desse problema é n igual a zero. Bom? Ok? Princípio da multiplicação, ou também princípio multiplicativo, ou como é mais comumente chamado, princípio fundamental da contagem. PFC. Princípio fundamental da contagem. Vamos desenvolver o princípio fundamental da contagem a partir de alguns exemplos. Ó. Acompanhe a seguir a resolução de alguns problemas. Primeiro problema. Uma pessoa quer viajar de Recife a Porto Alegre, passando por São Paulo, sabendo que há 5 roteiros diferentes para chegar a São Paulo partindo de Recife, e 4 roteiros diferentes para chegar a Porto Alegre partindo de São Paulo. De quantas maneiras possível essa pessoa poderá viajar de Recife a Porto Alegre? Então vamos lá. A pessoa vai partir de Recife, vai passar por São Paulo, até chegar em Porto Alegre. O que acontece? Ó, observe que ele diz assim no problema. Há 5 roteiros para chegar a São Paulo partindo de Recife. Então vamos representar aqui os 5 roteiros. Ó. Primeiro, 1, 2, 3, 4, 5. Então tem o roteiro A, roteiro B, C, D e E. E depois ele diz 4 roteiros diferentes para chegar a Porto Alegre partindo de São Paulo. São 4. 1, 2, 3, 4. Vamos continuar fazendo, pessoal. F, G, H, I. Ele pergunta o seguinte, ó. De quantas maneiras possível essa pessoa poderá viajar de Recife a Porto Alegre? Então ela pode, ó, partindo de A, pensando em A, ela pode ir de A por F, por G, por H, ou por I, tá? Mas ela pode partir de B. Se ela partir de B, vamos escrever aqui assim. Então tem o trajeto, aqui tem o trajeto AF, aqui tem o trajeto
G, aqui tem o trajeto AH, e aqui tem o trajeto AI. Né? O que seriam esses trajetos? Ó? O AF, esse caminho, depois esse. O que é o AG? Esse caminho, depois esse. O AH, partindo de Recife, passa por A e vem por H até chegar de São Paulo a Porto Alegre. E o AI passa por A, depois passa por I. Tá? Mas ela pode começar do B também. Ó. Começar do B. Aí do B ela vai para F, do B ela vai para G, do B ela vai por H, e do B ela vai por I. Então tem o trajeto BF, tem o trajeto BG, tem o trajeto BH e tem o trajeto BI. Mas ela pode começar com C, ó. Passa por C, depois por F, passa por C, depois por G e assim por diante. Então existe o C passando por F, do C por G, do C para o H, do C para o I. Então tem o trajeto CF, o trajeto CG, o trajeto CH e o trajeto CI. Mas também ela pode começar no D, passar por D, né? De Recife, passando pelo D até São Paulo. Aí do D ela pode passar pelo F, pelo G, pelo H e pelo I. Então eu tenho aqui, ó, DF, D passando pelo G, D passando pelo H e D passando pelo I. DF, DG, H e DI. Agora, também existe a possibilidade de passar pelo caminho E. Aí é a mesma coisa, do E ela pode ir pelo F, do E para o G, do E para o H e do E para o I. Então seria o trajeto EF, EG, EH e o EI. Então se a gente contar aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então há 20 trajetos possíveis. 20 trajetos possíveis. Se a gente observar, nós podemos pensar assim, ó. Para sair de Recife até São Paulo, existem quantas possibilidades, né? Existe a possibilidade A, a B, a C, a D e a E. Então, há 5 possibilidades da primeira parte. E para cada uma delas, existem 4. Se eu fizer 5 vezes 4, também vai dar 20. Então, esse é o princípio multiplicativo. Eu poderia ter usado essa simples multiplicação para chegar no mesmo resultado. Tá? Vamos ver outro. Ó. Quantos números de 3 algarismos podem ser escritos nas seguintes condições? O algarismo das centenas corresponde a um múltiplo de 3, o das dezenas é 4 ou 7, e o das unidades corresponde a um múltiplo de 5. Então vamos lá. Então nós temos um número de 3 algarismos. Né? Então nós temos centena, dezena e unidade. Ele diz assim, o algarismo das centenas é um múltiplo de 3. Tá? Então, quem são os múltiplos de 3? 3, 3, 6 ou 9. Né? Os algarismos múltiplos de 3. Da dezena é 7 ou 4. Então, se aqui for 3, aqui pode ser 7 ou 4. Se aqui for 6, pode ser 7 ou 4. E se aqui for 9, aqui pode ser 7 ou 4. Tá? Depois da unidade. A unidade corresponde a um múltiplo de 5. Na tabuada do 5, a tabuada começa do 0. Eu não coloquei 0 como múltiplo de 3, porque se eu colocar 0 na centena, não seria um número de 3 algarismos, e sim um número de 2 algarismos. Então, mas na unidade, tudo bem, sem problemas. Então, quem são os múltiplos de 5 aqui? Poderia ser, se aqui for 3 e aqui for 7, aqui poderia ser 0 ou 5. Aqui também poderia ser 0 ou 5. Aqui também 0
ou 5. Aqui também, ó. 0 ou 5. Aqui também. 0, 5. E aqui também. 0 ou 5. Então, nós teríamos, ó, 370 ou 375 ou 670. Oh, desculpa. 340 aqui, né? 340, 345, 670, né? 670, 675, 675, aqui 640, aqui 645, aqui 970, aqui 975, aqui 940 e por último 945. 945. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 possibilidades. Tá? Então, há 12 números nessas condições. Então, há 12 números nessas condições. Mas se a gente observar, aqui para a centena, quantas possibilidades nós temos? Nós temos 3 possibilidades, ó. Então, nós temos 3 possibilidades para a centena, o 3, o 6 e o 9. Quantas possibilidades nós temos para a dezena? 2. Tá vendo? Aqui são essas 3. E aqui são 2, ó, 7 ou 4. Então, nós temos 2 possibilidades. E para a unidade? Para a unidade, nós também temos 2 possibilidades, ó. 0 ou 5, ó. 0 ou 5. Então, nós temos 2 possibilidades. Então, para a centena, 3. Para a dezena, 2 possibilidades. E para a unidade, 2. No total, se eu fizer 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 2 é 12. A gente chega exatamente no mesmo resultado. Tá? Então, o que a gente pode dizer de modo geral? Se um evento é composto de 2 etapas sucessivas, né? Ou seja, acontece uma, depois acontece outra, independentes, tá? O que acontece com a primeira não vai provocar mudança no que acontece na segunda e vice-versa. Tá? Um evento não depende do outro, tá certo? De tal maneira que o número de possibilidades da primeira etapa é representado por n e o número de possibilidades da segunda etapa por n. Então, nós podemos dizer que a possibilidade de evento ocorrer é dado pelo produto n vezes n. O que aconteceu nos dois exemplos? Ó. No primeiro exemplo aqui, o caminho que ele pega de Recife até São Paulo não interfere no caminho de São Paulo até Porto Alegre. Tá? Então, a primeira etapa desse evento ela é independente da segunda etapa. E é a mesma coisa, a segunda etapa também independe da primeira etapa. O número de possibilidades da primeira etapa é 5. E o número de possibilidades da segunda etapa é 4. Tá? Então, a quantidade de possibilidades desse evento é 5 vezes 4, que é 20. Tá? Nesse segundo evento, são 3 possibilidades, são 3 etapas. Na primeira etapa, você tem 3 possibilidades. Independente do que você escolha na primeira etapa, você pode escolher, vai acontecer a segunda etapa independentemente, e também vai acontecer a terceira etapa independentemente, ela não depende das etapas anteriores. Então, para a primeira etapa, você tem 3 possibilidades, para a segunda, você tem 2, e para a terceira, você também tem 2. Um total de 12 possibilidades. Tá? Então, o princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem, se resume a isso. Para a ocorrência de um evento dividido em 2 etapas, se uma etapa independe da outra, então a possibilidade de ocorrência, o número de possibilidades desse evento é dado pelo produto de possibilidades da primeira etapa pelo número de possibilidades da segunda etapa. Ok? Vamos ver um exemplo. Ó. Num restaurante há 2 tipos de saladas, 3 tipos de prato quentes e 3 tipos de sobremesa. Quais e quantas possibilidades temos para fazer uma refeição com uma salada? Um prato quente,
e uma sobremesa. Então, o que nós temos aqui? Ó? Exemplo aqui é o exemplo 5. Então, nós temos, ó. Então, nós temos uma refeição que tem salada, prato quente e sobremesa. Salada, prato quente, vou abreviar aqui, e a sobremesa. Quantas possibilidades eu tenho para salada? Eu tenho dois tipos de salada, então eu posso escolher duas possibilidades para salada. Vezes. Quantas possibilidades de prato quente? Três tipos de prato quente. Então, vezes 3. E de sobremesa? Três tipos de sobremesa. Vezes 3. Então, fazendo essa conta aqui, ó, 2 vezes o 3 é 6, e 6 vezes 3 é 18, tá? Então, ele pergunta aqui, ó, quantas possibilidades temos para fazer uma refeição com salada, prato quente? Então, e sobremesa? Há 18 possibilidades. Quais seriam essas possibilidades, né? Então, se a gente construir aquele diagrama chama de diagrama de árvore, tá? Então, nós temos a salada 1, nós temos a salada 2. Isso aqui são as saladas. E nós temos os pratos quentes, são 3, né? Então, para a salada 1 tem 3 pratos quentes. Para a salada 2 também. Vou chamar de prato quente 1, prato quente 2 e prato quente 3. Mesma coisa aqui, ó. Prato quente 1, prato quente 2 e prato quente 3. E para cada um nós temos 3 sobremesas. Então, as sobremesas aqui. Então, nós temos 3, ó. Seria sobremesa 1, sobremesa 2 e sobremesa 3. Para cada um deles. Sobremesa 1 e assim por diante até chegar aqui, ó. Sobremesa 1, sobremesa 2, sobremesa 3. Então, quais seriam essas 18 possibilidades, né? Quais seriam elas? Então, seria, ó, sobremesa 1, prato quente 1, não, desculpa, vou colocar aqui SB de sobremesa, né? SB de sobremesa. Sobremesa 1, 2, seria salada 1, prato quente 1 e sobremesa 1. Depois seria salada 1, prato quente 1, sobremesa 2, tá? Isso sucessivamente até chegar aqui, ó, salada 2, prato quente 3, sobremesa 3. Salada 2, prato quente 3 e sobremesa 3. Então, essas seriam todas as possibilidades, tá? No 6, ó. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Vamos lá. 3 aqui. Quantos números, estou reforçando, ó. Quantos números de 3 algarismos? Com 3 algarismos, nós temos centena, dezena e unidade, tá? Podemos formar com os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Os números que nós vamos usar aqui é 1, 2, 3, 5 e 6, tá? Bom, então quantos desses algarismos aqui, quantos que eu posso usar para centena? Eu posso usar qualquer um, né? Então eu tenho 6 possibilidades. Eu posso usar um, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Então eu tenho 6 possibilidades. Aí eu posso usar qualquer um deles também para a dezena. E posso usar qualquer um deles para a unidade. Então, quantas possibilidades aqui eu tenho? 6 vezes 6 vezes 6, ou seja, 6 elevado a 3.
que vai dar 216 números. Então, resposta aqui, 216 números que eu posso formar 3 algarismos usando os algarismos de 1 até o 6. Tá? E no 7, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6? A diferença agora, 7, é que os algarismos têm que ser distintos. Eu tenho lá centena, dezena e unidade. Eu vou usar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Tá? Então, para centena, eu tenho 6 possibilidades. Eu posso escolher qualquer um. Mas ao escolher um, por exemplo, vamos supor que eu escolha o 3. Restam 5 possibilidades, ó, porque eu não posso repetir esse número. Então, resta 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Tá? Aí, usar outra possibilidade, por exemplo, vamos supor que eu use o 6. Tá? Quantas possibilidades me restam para a unidade? 1, 2, 3, 4. Então, me restam 4 possibilidades. Tá? Então, agora, de algarismos distintos, eu tenho 5 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Isso aqui vai me dar 120 números. Certo? Então, a resposta aqui, ó. Tá? 120 números de 3 algarismos distintos que eu posso formar com 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? Bom, pessoal, é isso. Obrigado pela atenção. Espero ter ajudado vocês e até a nossa próxima aula.